Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai entender um pouco melhor o intervalo interjornadas e o intervalo intrajornada. São intervalos diferentes e ambos estão previstos em lei. Vem comigo no vídeo para entender mais sobre esse assunto. Então, pessoal, como eu já falei aqui na abertura do vídeo, ambos os intervalos eles são previstos em lei. Então, com certeza eles precisam ser respeitados no dia a dia do trabalhador. Claro que a gente vê que muitas empresas não cumprem, mas o que seria esse não cumprir? É importante a gente entender primeiro o que está previsto em lei, para a gente entender de fato o que precisa ser cumprido pela empresa e posteriormente, se a gente verificar que de fato, o que está previsto em lei não foi cumprido, quais as medidas que a gente pode adotar a respeito disso. Então vamos começar primeiro com o intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada é aquele que é concedido ao longo da jornada de trabalho do trabalhador, geralmente ali pela metade dela, muitas vezes é um intervalo de almoço, muitas pessoas chamam de intervalo de almoço, de lanche, e ele tem justamente o intuito de promover uma pausa durante aquele momento daquela jornada de trabalho, para que o trabalhador ele consiga ter um período para descansar, um período para se alimentar. Esse intervalo ele visa manter a saúde então desse trabalhador, que precisa sim de um momento de descanso, de alimentação, de uma pausa durante toda aquela rotina de trabalho que ele tem, tá? Como é que funciona a duração desses intervalos? Vai depender da jornada de trabalho que é cumprida pelo trabalhador. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa, por exemplo, ela foi contratada e está de fato trabalhando 6 horas por dia, esse intervalo intrajornada, ele é de 15 minutos. Agora, se a pessoa ela foi contratada e de fato no dia a dia ela executa uma jornada maior do que essas 6 horas, que é geralmente o que acontece, uma jornada de trabalho de mais ou menos umas 8 horas por dia, essas pessoas elas já têm o direito de usufruir de um intervalo intrajornada de 1 hora. Então, é um intervalo intrajornada mais longo para essas pessoas que trabalham acima de 6 horas diárias. Existem também aquelas pessoas que trabalham em alguns dias da semana, por exemplo, em uma jornada de trabalho menor. Por exemplo, uma jornada de trabalho de 4 horas ou menos do que isso. Para esses casos em que a jornada não ultrapassa as 4 horas de trabalho diária, aí ela não tem esse direito de intervalo intrajornada. Então, para essas pessoas que têm uma jornada de trabalho, por exemplo, de 3 horas num dia em específico, nesse dia em específico ela não precisa usufruir desse intervalo, ela não tem, na verdade, esse direito. Nada impede que a empresa conceda, isso não é um problema, se a empresa conceder, ela pode sim estar usufruindo sem problema algum, mas não há a obrigatoriedade de que seja fornecido. Diferente, por exemplo, como eu já falei aqui, de um trabalho que ultrapassa as 4 horas, em que a pessoa passa então a ter o direito do intervalo de 15 minutos, Seja uma jornada de 4 horas, 5 horas, e quando essa jornada ela ultrapassar então essas 6 horas diárias, é que a pessoa vai ter o direito de usufruir de um intervalo de 1 hora para descansar, para fazer uma pausa, para se alimentar. É importante a gente falar aqui também, então, como eu já mencionei, que o objetivo é manter a saúde desse trabalhador. É essencial que haja assim, uma pausa ao longo do dia, quando o trabalho ele é muito elastecido, principalmente se houverem horas extras, então essa pausa ainda se mostra mais necessária, se mostra mais importante para a saúde desse trabalhador, mas é sim também possível flexibilizar essa previsão legal que eu trouxe aqui no vídeo. Então, já falei quanto tempo que o trabalhador ele tem direito de intervalo intrajornada, conforme a jornada de trabalho que ele cumpre naquele dia, mas é possível sim também flexibilizar. O que eu quero dizer com isso? Algumas convenções coletivas ou acordos coletivos, eles prevêem a possibilidade dessa jornada de 8 horas, que teria direito então de usufruir de um intervalo de 1 hora, ser negociada entre as partes, para que seja então esse intervalo reduzido para meia hora. Então é sim possível que algumas categorias que têm essa previsão no acordo coletivo ou na convenção coletiva possam usufruir então de apenas 30 minutos, e é importante para que haja essa redução que tenha inclusive a autorização do Ministério do Trabalho. Então vai ser feita uma análise sobre a viabilidade daqueles trabalhadores, daquela empresa, daquela categoria usufruírem de fato de um intervalo menor do que 1 hora, porque de fato foi feito um estudo para se verificar que era necessário ao menos essa 1 hora. Então também é necessário que
que haja uma análise para ver se de fato vai ser benéfico para o trabalhador, se vai manter a sua saúde e usufruir de um intervalo menor do que 1 hora, como por exemplo 30 minutos, que algumas convenções eventualmente podem autorizar. Entendido? Vamos então agora para o segundo momento do vídeo, que é o intervalo interjornadas. Ele é diferente do primeiro que eu trouxe aqui no começo do vídeo, em que ele acontecia no meio da jornada de trabalho, né? O próprio nome já fala intrajornada. Esse aqui, ele acontece interjornadas, então ele é entre uma jornada e outra, entre o término dela e o reinício no dia seguinte. Esse intervalo aqui é de no mínimo 11 horas. Então, sempre que o trabalhador ele sair da empresa, ele precisa ter no mínimo 11 horas de intervalo para ele começar a jornada de trabalho no dia seguinte. Esse intervalo também tem como objetivo a saúde, o descanso do trabalhador. Foi feito também um estudo e foi visto que é essencial que esse intervalo também seja respeitado para garantir a segurança, para garantir o descanso, o bem-estar, a saúde dos trabalhadores. Assim como o outro intervalo que eu mencionei aqui, o intrajornada, existem algumas exceções em casos, por exemplo, de profissões em que realmente isso é necessário, como por exemplo, muitas vezes o transporte, a gente vê que é necessário que esse intervalo ele seja fracionado e usufruído posteriormente, então uma espécie de compensação. Alguns profissionais da saúde também, eventualmente, eles conseguem ter uma jornada de trabalho diferenciada em que ela ultrapasse muitas vezes as 8 horas e o intervalo entre a jornada posteriormente ele é muito maior, ou então um intervalo interjornadas menores, com o reinício da jornada no dia seguinte um pouco mais rápido para posteriormente haver uma compensação. Então, a depender da atividade que é exercida, existem sim algumas exceções, mas a regra é que, de modo geral, todos os trabalhadores precisam ter esse intervalo de no mínimo 11 horas entre o término da jornada no dia e o reinício do dia seguinte de pelo menos 11 horas. É isso que fala a lei. Agora vamos então para uma parte do vídeo um pouco mais prática, né? A gente falou do que a lei prevê, mas o que o trabalhador ele pode fazer se ele verificar que a lei não está sendo respeitada no seu dia a dia, né? No seu ambiente de trabalho, a lei está sendo descumprida. Quais são as medidas que podem ser adotadas? Primeiro, pessoal, o Ministério do Trabalho ele é um órgão que é responsável por fiscalizar esses desrespeitos que acontecem à lei. Então, sempre que esse desrespeito for mais abrangente, coletivo, envolver uma grande quantidade de funcionários, é o momento do Ministério do Trabalho ele intervir, ele fazer uma análise, uma investigação, e se de fato verificar que acontece essa irregularidade, ele vai fazer uma autuação, essa autuação vai gerar multas para a empresa pagar. Então, sim, o Ministério do Trabalho, por exemplo, é um órgão que é responsável por fiscalizar e você, trabalhador, pode fazer uma denúncia para que haja essa fiscalização. Por outro lado, eu prefiro então tomar uma atitude mais individual, eu quero resolver a minha situação, né? A coletividade eu vejo que não está sendo tão afetada, talvez essa situação não aconteça com todos os trabalhadores, eu quero saber o que eu posso fazer com relação à minha situação. Também é possível que você, trabalhador, faça uma ação trabalhista. Nessa ação trabalhista, você vai justamente com o seu advogado expor para o juiz, né, quais as situações que têm acontecido no seu dia a dia de trabalho, que você identifica como erradas, que não respeitam a lei, né? O advogado ele vai com certeza auxiliar, interpretar tudo que acontece no seu dia e trazer essa análise considerando os aspectos legais. Então isso vai ser colocado em um processo e vai se pedir então esses intervalos que não foram respeitados. Claro que tudo depende de prova, vai ser feita toda essa análise no processo e posteriormente é dado então a decisão pelo juiz, expondo aí se você vai ter direito de fato de receber esses intervalos ou não, tá certo? Sempre muito importante quando a gente falar em processo, a gente já pensar nas maneiras em que a gente vai produzir a prova dentro dele para conseguir a vitória desse direito que está sendo pedido, tá legal? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, se foi um conteúdo interessante para vocês, se vocês conseguiram entender um pouco mais sobre esses dois intervalos, deixem aqui nos comentários, compartilhem com seus colegas, curtam o vídeo e também se inscrevam aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo!